Tudo que faz muito sucesso atrai a atenção de diversas marcas, e com Dragon Ball isso não foi diferente. Vemos muitos comerciais legais, mas com isso também vemos muita coisa bizarra utilizando o nome da marca. Propagandas de chocolate, de geladeira, de brinquedos, tudo que você possa imaginar vai estar nesse vídeo. Muita gente não conhece esses comerciais porque eles são em grande maioria transmitidos apenas no Japão. Mas sabe o que é mais bizarro nisso tudo? É eu ter juntado tudo isso aqui e você não ter deixado um like ainda. Então já curte e hype para mostrar que esse trabalho vale a pena. Porque hoje nós vamos conhecer os comerciais bizarros de Dragon Ball que você nunca viu. Comercial bizarro de chocolate. Esse comercial espanhol mostrava um chocolate que vinha com os bonecos, sendo uma coleção de 48 bonecos, tendo os modelos de ouro e os de prata. Mas me contem nos comentários se vocês conseguiram identificar esses personagens, porque eu achei todos bem esquisitos. O comercial parecia ser bem normal e legal, uma coleção de personagens surpresa e uma barra de chocolate. Mas o problema inicia quando os personagens começam a querer sair da TV. Vemos Goku e Raditz em um clima amistoso. Mas aí vem a bizarrice máxima. No auge da tecnologia dos anos 90, a criança come o chocolate e se transforma no Goku. E se você pausar o vídeo vai ver uns frames bem bizarros. Não dá pra negar que eles tentaram inovar. La colección Oro y Plata con tus personajes favoritos de Dragon Ball Z. Con Dragon Ball Z de Winters, la emoción continúa. Comercial estranho do Burst Limited. Esse comercial é do game de Dragon Ball Burst Limited de PlayStation 3. E ele divulga o jogo de uma maneira bem diferente, mostrando pessoas em diferentes situações falando a palavra Kamehameha para resolver alguns problemas do seu cotidiano. Vemos isso em uma briga, em uma loja de sapato, um cara flertando enquanto fala isso. E um bem esquisito de um garçom... Bom, eu vou deixar vocês verem tudo isso. E depois termina com o próprio Goku soltando o Kamehameha. Não dá pra negar que chama atenção. Foi um bom marketing para o game. Kamehameha. Kami! 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 Velhinha do Dokkan Battle. Um comercial que não podemos deixar passar é o da senhora do Dokkan Battle. Esse é um dos games mobile de Dragon Ball que o pessoal curte. Baseado no estilo artístico do game, com algumas bolas de energia, eles fizeram um comercial com uma senhora na beira de um lago. E quando ela resolve encostar em uma das diversas bolas de energia, ela acaba ganhando poderes e se transforma em Super Saiyajin. Será que ela mandou bem na atuação? Acho que já podem chamar ela para um live action. Essa propaganda eu gostaria que tivesse passado no Brasil, eu iria rir demais. おばあさんが川で洗濯しているとドッカン粉と木の玉が全世界ドッカントによくダウンロードドラゴンボール Z ドッカンバト Comercial do Gohan Desuyo. Gohan Desuyo significa arroz cozido, e a propaganda é uma de uma pasta marinha temperada, usada para misturar com arroz, dando um sabor de alga. E é bem bizarro porque o rosto dos personagens fica se transformando de uma maneira bem esquisita, e acaba sendo engraçado justamente por não ter nenhum sentido. Os personagens ficam com uma aparência meio cartunesca e cômica, sendo um comercial completamente aleatório e bizarro. São dois comerciais de 15 segundos, sendo especificamente do Dragon Ball Kai, mostrando a cena clássica inicial, onde nós conhecemos o Gohan. E no segundo comercial, onde eles pedem a comida do próprio comercial, a zoeira sobrou até pro Shenlong, olha como é que fica a cara dele. Comercial de bebidas Mits. Imagine que você está sentado no sofá da sua casa e de repente passa uma propaganda de Dragon Ball. Do nada, o cruel imperador Freeza vem na sua direção e ele resolve dançar? Isso mesmo, vemos Freeza na sua primeira forma caminhando em direção à câmera até levantar a mão e seus servos aparecem atrás dele. Ele então passa por todas as suas transformações numa sequência muito bem feita. E ele lança seus lasers de uma forma bem peculiar, eu diria. Isso foi o que uma marca de bebidas chamada Mits resolveu fazer no seu comercial utilizando a marca de Dragon Ball. Eles tiveram a ideia ousada de colocar os personagens no que parece ser uma batalha de dança, onde além dessa do Freeza, também tem outra dos Guerreiros Z dançando de uma forma bem maluca. Vemos Goku, Gohan e Vegeta transformados em Super Saiyajin numa sequência bem inesperada de movimentos.
ou você vai me dizer que em algum momento da sua vida você imaginou que queria ver o Goku dançando break. O vídeo termina com o Goku disparando um Kamehameha direto na nossa direção. Uma animação bem rápida e divertida, sendo uma decisão ousada da marca, com destaque para a semelhança das duas, onde terminam com o personagem principal dando um sorrisinho para a câmera. Goku e o frango frito. Nós estamos acostumados a ver celebridades fazendo comerciais e propagandas, mas se você ligar a TV e ver o Goku fazendo propaganda de frango frito, talvez você fique um pouco confuso. Aqui nós vemos a propaganda de Dragon Ball para o KFC. Imagine o seguinte comercial: Goku aparece segurando um pedaço de frango com uma mordida, apresentando um produto chamado Dragon Bottles, com a seguinte frase: é o conjunto mais forte, que seria um combo do KFC com um brinde de Dragon Ball. E aparentemente todo comercial tem que terminar com Goku soltando o Kamehameha. Sim, Goku, Kamehameha e frango frito no mesmo comercial. Eu fico surpreso que essas animações são por vezes mais bem feitas que de alguns games ou animes por aí. Colírio para crianças. Agora vamos a um comercial bem esquisito, que se fosse feito hoje em dia, não tá escrito tanto de meme que o pessoal iria fazer desse comercial. Estamos falando do comercial de colírio infantil. Temos 3 comerciais diferentes para um produto de colírio, chamado Roto Children's Eye Drop. O primeiro comercial se passa na época do arco do Majin Buu. Tínhamos Trunks, Goten e Gohan pulando numa piscina, enquanto seus olhos ficavam extremamente vermelhos por causa da água. Goku aparece com o produto na mão em cima da sua nuvem voadora. Como bom pai, ele fica meio assustado com os olhos vermelhos dos seus filhos. E após colocar algumas gotas, os olhos voltam ao normal e as crianças ficam felizes. E depois eles mostram um estojo temático para guardar o colírio. O segundo comercial era mais antigo, com a arte mais antiga da série, mostrando Kid Gohan, Kuririn e Oolong, também com os olhos vermelhos. E esse se passa na saga de Freeza. Ver os personagens clássicos de Dragon Ball com o olho vermelho por causa do cloro de piscina é bem esquisito. Sem falar que eles parecem que estão tudo chapadão. Mas acho que o Goku fez bem o seu trabalho de vender colírio. E também tem uma terceira que ela é pouco falada, que é uma versão com o Goku, Pan e Trunks de Dragon Ball GT, que também segue o mesmo padrão das outras. Mas fica aí pela curiosidade, porque normalmente o pessoal cita as outras duas e essa aqui acaba ficando de fora. Comercial de brinquedo bizarro. Esse comercial já começa todo esquisito, com uma criança chegando, toda se tremendo, entregando uma esfera de Kamehameha pro seu avô. E quando ela entrega, o senhorzinho não aguenta tanto poder e joga na esposa. E vocês sabem que quem manda em casa é a esposa. Então ela não deixou barato e devolveu nele. E o comercial termina de uma forma extremamente bizarra, com a senhora fazendo uma cara mais bizarra ainda. Vegeta contra um inimigo inesperado. Agora nós veremos um comercial onde o Príncipe Saiyajin Vegeta luta contra um inimigo verde e muito perigoso. É o Piccolo? É o Cell? Não, é um alface. Estamos falando do comercial de Dragon Ball para o Cup Noodles. O comercial começa com tomates e outros legumes enormes caindo do céu, como se fosse uma chuva de meteoritos. Vegeta aparece e começa a destruir todos, com socos e pontapés. Então vemos Bulma junto com o Trunks carregando um alface gigante, e eles soltam o alface. Então quer dizer que eles estavam ajudando Vegeta a treinar? É uma bizarrice também. Mas então, para eliminar o vilão mais forte de todos, Vegeta se transforma em Super Saiyajin e aplica um Final Flash no alface. O comercial encerra mostrando um produto de macarrão instantâneo, o famoso Cup Noodles, com o Vegeta na embalagem. Então é isso que o Vegeta faz com a sua família quando ninguém está vendo? Mesmo sendo absurdo e engraçado, era um momento família. A criatividade dos japoneses não tem limite. Freeza faz comercial para uma empresa. Este é um comercial bem criativo. Começa com o Freeza usando seu Scouter, escaneando algo e dizendo que encontrou alguém com um poder incrível. O Scouter então aumenta, aproximando-se até revelar que está focando numa sala de escritório normal. Uma sala cheia de papéis, computadores, mesas, ambiente corporativo totalmente comum. Eles destacam algumas coisas sendo instaladas. Então o Scouter do Freeza explode e ele grita com pura empolgação, com aquela risada sádica que a gente conhece. Isso era o comercial de uma empresa japonesa normal, mas fizeram o Freeza como se ele estivesse descobrindo um poder incrível daquela empresa. É uma forma bem engraçada de divulgar o seu negócio. Comercial para Nintendo DS. Talvez esse comercial seja um dos mais nostálgicos, principalmente se você jogou o Nintendo DS. O comercial começa mostrando a capa do jogo Dragon Ball Kai Ultimate Butoden para Nintendo DS. Depois disso, temos uma cena onde Goku está lutando contra si mesmo enquanto segura um DS aberto na mão. Sr. Kaiô e Bubbles aparecem no fundo como cenário. Mas o mais engraçado fica pro Cell, que segurando o DS também, enquanto o Mr. Satan aparece atrás dele com cara de medo, tentando esconder do vilão. A cena ela é intercalada com a gameplay real do jogo e as lutas do anime.
sendo algo estranhamente legal e nostálgico para os fãs. Propaganda de geladeira. Este comercial começa de uma forma que você acredita que vai assistir uma cena do próprio anime, porque é tudo muito sério e muito intenso. Começa com a cena final de Dragon Ball Super, episódio 131, onde o Goku e Vegeta lutam um contra o outro com toda a intensidade que conhecemos. Vegeta diz que vai superar aquele instinto. Goku responde pedindo mais luta. Então Vegeta solta o Final Flash. Goku começa a torcer dizendo que é muito bom, que esse é exatamente o seu instinto. E do nada eles mostram que é um comercial de geladeira mostrando o poder do frescor. Esse é o comercial mais sem sentido que eu já vi na minha vida. Ele provavelmente enganou muita gente. Deve ter sido o primeiro clickbait em rede nacional. Propaganda de carro. Este comercial foi para o Ford Focus. Ele assusta pela qualidade da animação. É literalmente um carro Ford Focus no universo de Dragon Ball. A cena começa no templo de Kami-sama, onde Goten e Trunks se preparam para fazer a fusão. Os outros personagens assistem impressionados, enquanto os dois garotos executam a dança da fusão perfeitamente. E então vem o momento mais esperado. A fusão acontece. Mas ao invés de Gotenks aparecer, um carro aparece. O Ford Focus Fusion. Os personagens presentes começam a comentar sobre o resultado, dizendo coisas como: olha o interior estiloso, construído como um verdadeiro guerreiro, essa fusão é inacreditável. Era absurdamente estranho ver personagens como o Piccolo e os outros guerreiros Z comentando sobre um carro como se fosse uma fusão épica de Dragon Ball. O comercial era tão bem feito que parecia uma cena real do anime até o momento da revelação. Eu diria que esse comercial é o mais bem feito que eu já vi. Look at that stylish exterior! Built like a true warrior. This fusion, it's unbelievable. I call shotgun! Assistindo todos esses comerciais fica muito claro algo: a criatividade dos japoneses quando o assunto é marketing é simplesmente de outro nível. Você com certeza não fica entediado vendo um comercial do Cup Noodles com o Vegeta destruindo uma alface. A gente acaba se divertindo com esses comerciais, mostrando que os japoneses levam muito a sério a qualidade visual, mesmo sendo um marketing um pouco aleatório com a marca. Bom, nós vimos que os japoneses são criativos, mas agora eu quero ver a criatividade de vocês. Qual tipo de comercial você acha que o Goku poderia fazer e que seria muito estranho? Vocês sempre me surpreendem. Então comentem aí que eu vou ler todos os comentários. Quem sabe não faço um vídeo com a resposta de vocês. Se você chegou até aqui, muito obrigado mesmo. Caso tenha gostado desse vídeo, irei deixar um parecido, com 23 episódios perdidos de Dragon Ball. E também um resumo incrível do Genki da Matsuri, que foi um evento lendário. Nesse vídeo eu destaco tudo que você provavelmente não percebeu no evento, como as artes exclusivas de Akira Toriyama, muitas informações sobre o remake de Dragon Ball, sobre Sparking Zero e o jogo Ano 1000. E também passo algumas informações sobre a saga Moro, já que depois que tivemos os anúncios, muitos vazamentos aconteceram. E claro, se você quer apoiar o canal, se torne membro por um valor baratinho, você me ajuda demais e tem acesso antecipado aos vídeos. Não esqueça de curtir e deixar seu hype, valeu e até o próximo vídeo.